Lembrando que eu estou falando em cima das coisas que eu estou filmando, tá? Quando você fizer o seu bolo para a sua casa ou para o seu cliente, não fique falando em cima do alimento, ok? Então, essa massa aqui é uma massa, eu diria que ela é semi-amanteigada, tá? Não é totalmente, ela é firme, ela tem uma certa resistência, mas ela é aerada, ela é fofa e ela é saborosa. Tá bom? Então, eu tenho açúcar, isso aqui é o meu mise en place, tá? É importantíssimo você fazer o mise en place, porque com esse procedimento, você vai ver se você tem todos os ingredientes em casa e não vai começar uma coisa e falar, eu não tenho isso, não tenho aquilo, ok? Então, é importante você ter. Outra coisa também que é bem importante, que eu tenho é uma balancinha pequena, que eu gosto de pesar sal, fermento, e a minha balança, né, que todo mundo já conhece, ok? Isso é muito importante para quem vai fazer bolo doce no geral. Bom, então eu tenho o açúcar, tá? Esse açúcar eu vou bater com os ovos. Eu tenho a manteiga e o leite. Essa manteiga e o leite, eu vou aquecer o leite e vou colocar a manteiga, tá? O fermento eu vou colocar com o meu trigo, tá? E a baunilha junto com esse leite, ok? Eu vou aquecer o leite, coloco a manteiga, deixo derreter e na hora que eu for colocar na batedeira eu jogo a baunilha, ok? Antes de começar, a gente pega nós vamos bater os ovos com açúcar. Então, para que esse ovo cresça bastante, é interessante que seu bowl e seu batedor esteja livre de gordura, tá? Então, pega aqui, ó, o álcool 70, o papel toalha e limpa tudo, tá bom? Então, agora já fiz tudo isso, eu vou colocar os meus ovos, aqui tem papelzinho, os meus ovos e vou colocar o meu açúcar. Esse açúcar eu sempre dou uma peneirada. Eu coloco aqui na batedeira o meu açúcar. Eu tô filmando sozinho também, é ruim pra caramba, tá? Então, aqui eu já coloquei, vou colocar o meu batedor, tá? Então, aqui eu já tenho os ovos e o açúcar. E já começa a bater. Eu gosto de velocidade, ali coloco no 2 e eu deixo batendo, tá? Eu vou bater 10 minutos. Eu já aqueci meu leite, tá? Ele tá morninho e eu vou colocar a minha margarina, tá bom? Depois eu vou falar um pouco da margarina, ok? Vou voltar aqui a bater. Bom, já bati minha massa e eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só como ela fica, tá? Deixa eu ver aqui se tá pegando. Deixa eu mostrar pra vocês a textura dela, tá? Bem batida, ok? Agora eu volto, porque eu vou colocar esse leite na batedeira rodando, tá? E vou só misturar, vai ser pouco tempo. Ok?
Só isso, tá? Não precisa ficar batendo muito tempo, não. Agora, nesse momento, eu vou acrescentar o fermento na minha farinha de trigo. Lembra quando eu falei sobre, na hora que eu estava colocando a manteiga para derreter, a margarina para derreter, eu ia falar sobre ela, né? O que eu faço? A margarina, gente, é opcional. É lógico que você fizer um bolo com manteiga, ele vai ficar mais saboroso, né? De melhor qualidade. Mas a gente sabe o preço da manteiga. Então, se o seu cliente gosta, você experimentar, fez margarina, o cliente gostou, você acha que isso está bom com o seu perfil de clientela, manda ver com a margarina, tá? Você tem um perfil que vai pagar um preço mais alto um pouco, vai na manteiga. Então, isso é muito pessoal. Agora, agregar a minha farinha de trigo. Eu agrego como a farinha de trigo? Com o fouet e aos poucos, tá? Eu dou sempre a misturada aqui. Tá? E vou misturando essa quantidade aqui umas 3 vezes, tá? Vou delicado. Lembra-se que eu bati os ovos, ele me fez um volume, então eu não quero abaixar esse volume, tá? Então eu vou delicadamente. O sal, gente, eu gosto sempre de colocar sal, mas como eu estou usando margarina, não estou usando manteiga, e a minha margarina é aquela com sal. Então, não vou colocar o meu sal, tá? Se fosse a margarina sem sal, eu colocaria. Tá? Então, aqui já foi tudo. Mesmo sendo com margarina, gente, fica uma massa muito cheirosa. Não sei se vai dar para vocês verem. Então, aqui eu continuo mexendo. Aqui, para não perder o ar, já que eu coloquei o trigo e já ficou um pouco mais pesada, então eu vou batendo assim. A intenção é não perder o ar desta massa, tá? Aqui é a massa que eu quero, tá? Uma massa lindíssima. Aqui, gente, eu tenho 2 assadeiras de 15 centímetros, eu tenho um papelzinho, é papel de pão, tá? Que eu compro novinho e utilizo. Pode ser papel toalha, papel manteiga, tá? Que eu vou colocar, não precisa untar as laterais. E eu vou colocar a minha massa, eu vou colocar de olho, mas sempre eu peso todos os ingredientes para saber a quantidade que eu coloco em cada um. Assim eu vou ter discos perfeitos, do mesmo tamanho, tá? Mas agora aqui eu não vou pesar não, eu não fiz a conta. Então eu vou de olho, tentando colocar a mesma medida. Coloco aqui, coloco aqui. E a gente vê qual precisa mais. Tá? Vou botar metade aqui.
tenho vontade de comer, gente, só assim, viu? Já dá vontade de botar a boca nessa colher. Tá? Então aqui. Quanto ao forno, gente, há muita controvérsia sobre o forno, tá? Eu só ligo na hora. Deixo ele alto por 5 minutos e depois eu abaixo, tá? Mas tem pessoas que querem aquecer um pouco antes, então você faça aí do seu procedimento. Eu só ligo na hora. Ó, a massa já saiu aqui do fogo, tá? Então, eu iniciei essa massa com 690 gramas dela crua. Depois de assada, ela foi para 614 gramas. Então, você vê que ela não perdeu muito líquido, né? Até mesmo pela quantidade de trigo que a massa leva, né? É uma massa estruturada, né? Você percebe que ela é bem estruturada, ó, mas ela é macia. Ela é macia, mas você consegue fazer um naked, tá vendo? Coloca o recheio. Você consegue fazer aqueles bolos bem altos, tá? Esse aqui, ranquei aqui. Aqui eu ranquei, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Ó como ela é aerada. Ó, bem fofinha. Ela é muito cheirosa, tá? E aqui dá pra você cortar ao meio. Eu vou até cortar para vocês verem aí como é que ela fica por dentro. Aqui eu vou usar meu fatiador. A gente inicia aqui com um corte aqui com a faca mesmo, só para entrar, e a gente vai, ó, rodando para fatiar. Chega aqui, segura aqui, ó, para não estragar a massa, tá? Ok? E olha só que massa bonita, ok? Fofinha, bem aerada, né? Bem aeradinha, mas com resistência. Vou tirar aqui meu papel, tá? Ó, ok? Não é o tipo de massa que eu trabalho, tá? Mas em alguns momentos de algum tipo de bolo eu preciso de uma massa boa. E é essa massa que eu utilizo, ok? Aqui a gente corta essa aqui também. E já deixo fatiada para a gente poder rechear. Então, aqui aquele recheio bem pesadão, de brigadeiro puro, você pode estar utilizando e recheando ela. Tá? Vamos lá, 4 discos aí com 3 camadas de recheio. Aí fica a minha sugestão para vocês. Essa quantidade de massa, eu vou dizer para você quantos quilos de bolo a gente faz com essa quantidade aqui de massa. Então, olha só, preste atenção. Aqui eu tenho um bolo de 15 centímetros de diâmetro, tá? Massa resistente, recheio resistente. Eu vou fazer um recheio de brigadeiro, vamos supor. Eu vou fazer um recheio de brigadeiro e vou rechear esse bolo. Se eu já tenho 600 gramas, aqui eu tenho 614 gramas de massa, então eu consigo fazer um bolo de 2 quilos, 1,8 kg a 2 quilos com esse tamanho aqui, tá? Por quê? 600 eu já tenho de massa. Eu vou colocar 800 gramas de recheio, dividido em 3 partes, ok? Daí, sei lá, 260, né, gramas? 260, 270 gramas mais ou menos em cada camada. Ele comporta, tá? Eu faço até massa de pão de ló com 300 gramas de brigadeiro em cada camada. Só que eu faço 10 centímetros.
e ele aguenta. Então, eu posso botar aqui 270 gramas de recheio, 270 e 270. Depois eu posso colocar 10% dos 2 quilos em calda, então eu posso usar 200 gramas de calda aqui nessa massa, nesse bolo todo, e separo 400 gramas para a cobertura. Deu aí 2 quilos de bolo, tá? Para guardar, como é que eu faço? Eu pego papel filme e embrulho a massa.